Bom, hoje o tema é sobre sucos e giros, a anatomia dos sucos e giros do cérebro. Os dois sucos mais importantes que a gente tem é o suco de Sylvius, que é o suco lateral, e o suco de Rolando, que é o suco central do cérebro. O suco lateral ele vai separar o lobo temporal do lobo frontal e do parietal, e ele vai ter três ramos. O primeiro ramo dele vai ser o ramo anterior, o segundo ramo dele vai ser o ramo ascendente, o terceiro ramo vai ser o ramo posterior, que é mais longo e segue em direção posterior. O ramo posterior ele vai terminar lá no lobo parietal, e o ramo ascendente e o ramo anterior eles são ramos mais curtinhos. Já o sulco central ele é um sulco contínuo, ele não tem divisão, começa na face medial do encéfalo e se dirige para frente e para baixo, para adiante e para baixo, e ele separa o lobo frontal do lobo parietal. Dentro do cérebro a gente vai ter 5 lobos principais: frontal, parietal, o temporal, o occipital e o lobo da ínsula. O lobo frontal ele vai ficar à frente do sulco central e acima do sulco lateral. O lobo occipital ele tem um limite anterior, que é o sulco parieto-occipital, e a partir do sulco parieto-occipital a gente traça uma linha imaginária que vai até a incisura pré-occipital, que delimita ali o lobo occipital. No meio dessa linha imaginária traçada do sulco parieto-occipital até a incisura pré-occipital, no meio dela a gente traça outra linha imaginária em direção ao sulco lateral, que vai delimitar o lobo temporal abaixo do sulco lateral e delimitada a partir dessas duas linhas imaginárias criadas. E acima dessa linha a gente vai ter o lobo parietal, que fica atrás do lobo, atrás do sulco central, acima do sulco lateral e entre essas duas linhas imaginárias delimitadas. Aqui uma visão lateral do cérebro mostrando o sulco parieto-occipital, que é o limite anterior do lobo occipital, o limite do frontal à frente do sulco central e do parietal atrás do sulco central, e o lobo parietal abaixo do sulco lateral. Então agora a gente vai falar mais especificamente do lobo frontal e dos seus acidentes anatômicos. Ele tem três sulcos principais. O lobo frontal tem o sulco pré-central, o sulco frontal superior e o sulco frontal inferior. O sulco na figura aqui, primeiro a gente identifica o sulco central. O sulco pré-central é um sulco paralelo ao sulco central, que já está dentro do lobo frontal. Sulco paralelo que vai contínuo com o central. Do sulco pré-central sai o sulco frontal superior acima e o sulco frontal inferior abaixo. Os dois saem perpendicularmente ao sulco pré-central, tanto o frontal superior quanto o sulco frontal inferior. Interessante a gente notar que o sulco frontal inferior ele não se dirige reto, ele se dirige para frente e para baixo a partir do momento que ele emerge do sulco pré-central. E esses sulcos eles vão dar origem aos giros do lobo frontal, onde a gente vai ter o giro pré-central, que vai ficar entre o sulco central e o sulco pré-central, que é a área motora do cérebro, uma área eloquente e importante. A gente vai ter o giro frontal superior, que fica acima do sulco frontal superior. A gente vai ter o giro frontal médio, que fica entre o sulco frontal superior e o sulco frontal inferior. A gente vai ter vai ter também o giro frontal inferior, que é esse giro aqui, que ele é dividido em três partes por conta do acidente do sulco lateral, que é o ramo ascendente e o ramo anterior. Ele é dividido aqui em três partezinhas, três ramos, que o ramo orbital, o triangular e o opercular. A parte orbital é a parte que fica à frente do ramo anterior do sulco lateral. Aqui é a parte orbital.
a parte triangular, essa parte que tem um formato de triângulo que fica entre o ramo anterior e entre o ramo ascendente do sulco lateral, e a parte opercular é essa partezinha que fica atrás do ramo ascendente do sulco lateral. A título de curiosidade, a palavra opercular vem da etimologia da palavra, significa cobertura ou tampa de alguma coisa. Uma observação também é em relação à área de Broca. A área de Broca que fica localizada aqui no giro frontal inferior, apenas do lado esquerdo do cérebro. Aqui a gente tem uma visão agora da face inferior do lobo frontal, para a gente ver os principais sulcos e giros dele. Os sulcos principais são o sulco olfatório e os sulcos e giros orbitários. Aqui na face inferior do frontal a gente identifica aqui o sulco olfatório, que ele parte logo acima do bulbo olfatório num trajeto reto, e entre esse sulco olfatório e entre a fissura longitudinal do cérebro a gente vai ter os giros retos aqui e aqui. O restante dos giros que a gente tem na face inferior do lobo frontal são chamados de giros orbitários, que não tem um padrão muito definido, são giros e sulcos bem irregulares. Aqui é a face medial do lobo frontal, onde a gente vai identificar o sulco do corpo caloso e o sulco do cíngulo, as principais estruturas. Primeiro que a gente vai identificar é o sulco do corpo caloso, que é esse sulco que contorna todo o corpo caloso. Ele começa bem aqui abaixo do rosto do corpo caloso e contorna o tronco, o esplênio e o corpo do corpo caloso. O outro sulco que a gente tem é o sulco do cíngulo, que está representado aqui. É um sulco que corre quase que paralelo ao sulco do corpo caloso, e o que separa o sulco do corpo caloso do sulco do cíngulo é o giro do cíngulo, que fica acima do corpo caloso. O sulco do cíngulo, ele se divide na sua parte mais posterior em dois ramos. O ramo marginal, que segue em direção superior, e o sulco subparietal, que continua posteriormente em direção ao sulco do cíngulo. Então aqui ele segue e dá origem o ramo marginal do sulco do cíngulo, e aqui o sulco subparietal, que segue posteriormente, contornando junto ali com o sulco do seguindo o formato do sulco do cíngulo. Então, em relação ao sulco do cíngulo, lembrar desses dois ramos: o ramo marginal, que sobe superiormente, e o ramo subparietal, que segue em direção posterior, vai para baixo posteriormente, formando ali o sulco do cíngulo. Agora a gente vai passar para o lobo parietal, que tem dois sulcos principais: o sulco pós-central e o sulco intraparietal. O sulco pós-central é um sulco que é quase paralelo ao sulco central, representado aqui. Entre o sulco pós-central e entre o sulco central a gente tem o giro pós-central, que é responsável pela área somestésica do corpo, uma área bem eloquente, bem importante. E o outro sulco que é importante no lobo parietal é esse aqui, o sulco intraparietal. Ele é um sulco variável, ele não tem um padrão muito regular de pessoa para pessoa. Eventualmente ele pode estar unido ao sulco pós-central, ou ele pode ser perpendicular ao sulco pós-central. No caso dessa figura, ele está praticamente unindo, sendo uma extensão do sulco pós-central. O sulco intraparietal ele vai se estender posteriormente até entrar e terminar ali no lobo occipital.
O sulco intraparietal, ele separa o lóbulo parietal superior do lóbulo parietal inferior. O lóbulo parietal superior representado aqui acima do sulco intraparietal e o lóbulo parietal inferior representado aqui abaixo do sulco intraparietal. No lóbulo parietal inferior a gente vai ter dois giros, o giro angular, que é mais anterior, e o giro supramarginal, desculpa, que é mais anterior, supramarginal, e o giro angular, que é mais posterior, os dois aqui no lóbulo parietal inferior. Aqui uma figura da face medial do lóbulo parietal, onde a gente vai identificar o sulco paracentral, o ramo marginal do sulco do cíngulo e o sulco subparietal. Um sulco importante que se destaca ali, quase que parece que sai do sulco do cíngulo, é o sulco paracentral. Ele se destaca em direção superior e ele delimita ele delimita aqui junto com o ramo marginal do sulco do cíngulo essa regiãozinha aqui, que é o lóbulo paracentral. Então, entre o sulco paracentral e entre o ramo marginal do sulco do cíngulo, a gente tem o lóbulo paracentral. Seguindo aqui, o próximo lobo que a gente vai falar é o lobo temporal. Na sua face dorsolateral, a gente vai ter dois sulcos principais, o sulco temporal superior e o sulco temporal inferior. Os dois representados aqui, sulco temporal superior, sulco temporal inferior. O sulco temporal superior vai se iniciar próximo ao polo temporal e vai se dirigir para trás, quase que paralelo ao sulco lateral. E ele vai acabar terminando dentro do lobo parietal. Já o sulco temporal inferior é um sulco paralelo ao sulco temporal superior. Ele geralmente é formado por duas ou mais partes descontínuas. Ele às vezes não é retinho, todo contínuo, como o sulco temporal superior, ele pode ser irregular. E entre esses sulcos a gente vai delimitar os giros do lobo temporal na sua face dorsolateral, que é o giro temporal superior, o giro temporal médio e o giro temporal inferior. O giro temporal superior fica acima do sulco temporal superior, o giro temporal médio fica entre o sulco temporal superior e o sulco temporal inferior, e o giro temporal inferior fica abaixo do sulco temporal inferior. Quando a gente faz o afastamento dos lábios do sulco lateral, a gente vai ver o assoalho do sulco lateral, que é formado pelo giro temporal superior. Na parte posterior desse assoalho, a gente vai ver pequenos giros transversais, que são chamados de giros temporais transversos. Esses aqui, giros temporais transversos, dos quais o mais evidente é o giro temporal transverso anterior, que é este aqui. Então, afastando aqui o sulco lateral, a gente vai ver o assoalho, que é a parte do giro temporal superior, e vai ver alguns giros, os giros temporais transversos. Desses giros temporais transversos que são irregulares, a gente vai ter um que é mais importante, que é o giro temporal transverso anterior. É aqui que se localiza o centro cortical da audição, por isso a importância desse giro. E por último, a gente tem a face inferior do lobo temporal, que tem os três principais giros, os três principais sulcos: o sulco occipito temporal, o sulco colateral e o sulco do hipocampo. Que são esses três aqui: sulco colateral, sulco do hipocampo, esse aqui, e o sulco occipito temporal, esse aqui mais inferior. O sulco occipito temporal, ele limita, junto com o sulco temporal inferior, o giro temporal inferior. E
medialmente ele limita junto com o sulco colateral, ele vai limitar o giro occipito temporal lateral, que é o giro occipito temporal lateral, esse aqui, também chamado de giro fusiforme. Então, entre o sulco occipito temporal e o sulco colateral, a gente vai ter o giro fusiforme ou occipito temporal lateral. E ele vai limitar também o giro temporal inferior junto com o sulco temporal inferior. O sulco colateral, ele se inicia aqui no polo occipital, e ele vai para frente e delimita junto com o sulco calcarino o giro occipito temporal medial. Aqui, entre sulco calcarino e ele, a gente tem o giro occipito temporal medial aqui. E ele limita junto com o sulco do hipocampo, aqui, entre ele e o sulco do hipocampo, o giro parahipocampal. Aqui, giro parahipocampal, fica entre os dois. A porção anterior do giro parahipocampal, ela faz uma curvatura, ele se curva e forma o uncus do hipocampo. Outro sulco que a gente tem nessa região é o sulco renal. O sulco renal ele pode eventualmente ser contínuo com o sulco lateral, com o sulco colateral, né? Pode ser que contínuo com o sulco colateral, e ele separa a parte mais anterior do giro parahipocampal do resto do lobo temporal. Então ele separa o giro parahipocampal dos outros giros do lobo temporal, o sulco renal. Já o sulco do hipocampo, ele origina-se aqui na região perto do esplênio do corpo caloso, onde ele continua e ele vai se dirigir em direção ao polo temporal, vai separar o giro parahipocampal do uncus e vai terminar aqui. Em relação ao giro parahipocampal, ele se liga posteriormente ao giro do cíngulo, nessa região chamada de istmo do giro do cíngulo, e essa união de uncus com giro parahipocampal, istmo do giro do cíngulo e giro do cíngulo formam uma estrutura quase que contínua, que em conjunto essa estrutura pode ser chamada de lobo límbico, que é bem importante para o sistema límbico. Mudando agora para o lobo occipital, na sua face medial, ele vai ter dois sulcos mais importantes, que é o sulco calcarino e o sulco parieto occipital. O lobo occipital ele ocupa uma porção relativamente pequena da face lateral do cérebro. Ele apresenta sulcos de giros inconstantes e irregulares. Ele tem dois sulcos que são mais importantes, só que na sua face medial, que é o sulco calcarino e o sulco parieto occipital. Aqui representado aqui sulco parieto occipital e aqui sulco calcarino. O sulco calcarino ele se inicia aqui abaixo do esplênio do corpo caloso, tem um trajeto arqueado em direção ao polo occipital. É aqui no sulco calcarino que se localiza o centro cortical da visão. Já o sulco parieto occipital é um sulco profundo que separa o lobo parietal do lobo occipital, e ele entra em contato com o sulco calcarino formando um ângulo agudo. E entre essas duas estruturas, o calcarino com o parieto occipital, a gente tem uma região que chama de cúneus. Situa-se aqui o cúneus, que é um giro complexo, um giro de forma triangular. E aqui à frente do cúneus, já no lobo parietal, a gente vai ter uma região chamada de pré-cúneus, né? Região à frente do cúneus. A título de curiosidade também, cúneus, a etimologia significa cunha, um aspecto de cunha, formato de cunha, que é o que acontece aqui com essa região. E aqui abaixo do sulco calcarino fica o giro occipito temporal medial que a gente já mostrou no slide anterior. E o último lobo que a gente tem
é o lobo da ínsula, um lobo profundo do cérebro. A gente consegue ver o lobo da ínsula quando a gente rebate o sulco lateral. A ínsula ela tem um formato cônico, né, uma forma de cone, e tem seu ápice voltado para baixo e para frente. Esse ápice dela é chamado de límen da ínsula. E a ínsula apresenta alguns sulcos e giros, que são esses sulcos e giros: o sulco circular da ínsula, o sulco central da ínsula e os giros curtos e o giro longo da ínsula. Aqui a gente representado aqui o límen da ínsula, que é o ápice do cone, o sulco central da ínsula, que separa o giro mais longo da ínsula dos giros curtos da ínsula. O giro central ele faz a separação dos giros curtos, que são vários, do giro longo, que é um só. E aqui está os giros curtos da ínsula. E a gente tem o sulco circular da ínsula, que passa aqui acima de todos os giros, né, tanto os curtos quanto o longo.